Boas rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui Red Noise. Hoje venho falar aqui em alguns aspectos que o Farlight devia mudar para voltar a bombar de novo e para voltar a ser um jogo cativante para a malta jogar. A primeira coisa era logo a lag. Vocês se repararem agora o jogo tem uma lag do caralho. Pelo menos eu falo por mim. Eu antes jogava com 40 ms, agora estou a jogar sempre com 100 ms para cima. É um ms muito alto para um Battle Royale. Segundo aspecto é a velocidade de movimento. Acho que o jogo está muito lento. Lento ao ponto do jet slide nem funcionar como deve ser. Porque se vocês repararem, fazem um jet slide quando vão para fazer o segundo, o boneco já não tem velocidade para isso e abaixa-se, não faz o jet slide. Acho que era uma das coisas também que eles deviam mudar, era mesmo isso do movimento, porque o jogo está mesmo muito lento. O terceiro aspecto que eles deviam alterar é o FOV. O FOV em PC, a meu ver, está uma bosta autêntica. Deviam meter o FOV como era antigamente. Acho que o FOV antigamente estava bom, não sei para que é que foram alterar e meter este FOV de fundo de aquário. Parece que um gajo está a jogar dentro de um aquário, caraças. O quarto aspecto é a Seasons. Acho que as Seasons de 3 meses são muito compridas. Nem dá competitividade no ranqueado, nem nada, porque um ranqueado que demora 3 meses, a pessoa chega a meio e já está meia farta, é mesmo assim. E também melhorar um bocadinho as recompensas do ranqueado, para quem chega além, essas coisas assim. Deviam dar umas recompensas melhores, para a pessoa cativar mais a jogar e a ficar bem posicionado no ranqueado e assim. Depois, uma coisa muito importante, todos os jogos fazem eventos de Halloween, fazem eventos de Natal, fazem eventos da Páscoa, fazem eventos disto e daquilo. O Farlight não faz evento nenhum, eu nunca vi o Farlight a fazer um evento. Acho que isso também era importante, porque como vocês sabem, em todos os jogos os eventos chamam sempre muitas pessoas, as pessoas na altura dos eventos vão sempre e jogam bastante e gostam de ver o que é que há de novo e o que é que não há. Por isso também acho que era bastante importante eles começarem a entrar por esse lado e começarem a produzir uns eventos no jogo e por aí fora. Também acho que a cidade poente devia voltar, porque só o mapa do Reino dos Partidos torna-se um bocado seco, um gajo está sempre a jogar no mesmo mapa, ou pelo menos para quem gosta de jogar só no ranqueado, torna-se um bocado seca, estar sempre a jogar no mesmo mapa, e até porque eu sei que muita gente nem gosta muito do mapa do Reino dos Partidos. Depois, deviam melhorar um bocadinho o conteúdo que criam para o jogo, eu acho que eles deviam se focar também mais um bocadinho em melhorar e em criar skins um bocado diferentes das que têm criado, só criam skins coloridas e cheias de corações e cheias disto e cheias daquilo. Acho que deviam alterar um bocadinho, não digo que não continuassem a criar esse tipo de skins, porque há muita gente que gosta, não é? Mas também criarem outro tipo de skins, não estarem só sempre focados nesse tipo de skins coloridos e cheias de cores e por aí fora. Outro aspecto que eu também já tenho falado há muito tempo, e agora não sei se já tem, mas durante muito tempo não teve, é o servidor de teste para PC, porque se eles têm um jogo tanto para PC como para mobile, tem que ter teste para as duas coisas, não é fazerem só teste nos telemóveis e no PC cagam e depois, claro, metem o update no ar e vai dar muito problema, porque ninguém testou no PC, não houve testes em PC, então vai dar problema, né? Depois, outro aspecto que é muito importante e todos os jogos investem muito nisso, e o Farlight nunca investiu, desde o início nunca investiu, porque também foi um jogo que teve ali um bocadinho de sorte ou algo assim, porque como sabem o Farlight no início teve um hype muito grande, foi um jogo que destoirou mesmo de uma maneira impressionante. E se calhar também foi por isso que não investiram tanto nisso, mas acho que era uma coisa que eles deviam fazer agora, que era a publicidade. A publicidade conta muito, porque eu nunca vi publicidade do Farlight. Depois, também uma coisa que eles nunca investiram foi em streamer, como deve ser. No início ainda teve ali um ou outro que eram granditos, mas esses foram logo embora. E depois sempre se manteve ali com streamers pequenitos. E aliás, hoje em dia os maiores streamers de Farlight até ficaram grandes um bocado à pala do Farlight. Antes de jogarem Farlight nem eram conhecidos, depois ficaram conhecidos com o Farlight. E acho que deviam investir mais nisso, fazerem publicidade, contratarem um streamer ou dois como deve ser, streamers grandes que sejam conhecidos, que chamem muita gente para as lives e essas coisas. Pronto, eu acho que é isto, mano. Eles se fizerem isto que eu estou a dizer, acho que o jogo... Claro que nunca mais isso não vale a pena uma pessoa pensar que vai ser o Farlight do início, aquele jogão que toda a gente queria jogar e que toda a gente gostava de jogar, porque pronto, não tem jetpacks, como sabem os jetpacks era a alma do Farlight, mas acho que se fizessem isto que eu estou a dizer, o jogo voltava a ficar bastante divertido e ia chamar muito público outra vez e ia voltar a ser um jogo engraçado de jogar. Mas pronto, mano, vamos ver o que é que eles estão a pensar fazer com o jogo, porque se não fizerem nada, eu sei que o jogo mais tarde ou mais cedo vai morrer. Vamos ver o que é que eles vão fazer e vocês também comentem aí o que é que acham que devia mudar no jogo, para o jogo ficar melhor e essas coisas. E é isto, mano. Por hoje é tudo, fiquem bem e até ao próximo vídeo.